A magia está no ar e convida você a criar a encantadora fadinha Elara. Vem comigo espalhar encanto em cada ponto? Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Carla e esse é o Crochetando com a Campi. Vamos dar o toque final na nossa fadinha Elara? Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer o cabelo e finalizar essa peça com muito carinho. Vem comigo! Dando continuidade aqui ao projeto da nossa fadinha Elara, agora a gente vai trabalhar no cabelo dela. Para isso eu tô pegando aqui um fio da cor que eu quero no cabelo, tá? E tô usando a agulha número 3, que eu quero que ele fique um pouquinho mais folgadinho na cabeça dela, né? Como eu fiz a cabeça com a agulha 2,5, eu vou fazer o cabelo com a agulha 3, tá bom? Então primeiro a gente vai fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico a gente vai colocar 6 pontos baixos. Então aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fechar bem esse meu anel mágico. E agora eu vou fazer a carreira número 2 com 6 aumentos. Então vou vir aqui no primeiro ponto, vou fazer um aumento e já pegar o fio que eu fechei meu anel mágico e esconder junto com esse ponto, ó. Vou carregando ele lá atrás para ele já ficar finalizado. Então, um aumento. 2 aumentos. 3 aumentos. 4. 5 e 6. Com o fiozinho já escondido, vou cortar essa sobra do fiozinho do anel mágico. E eu finalizei essa carreira número 2 com 12 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 3 com um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E repito isso até o final da carreira. Um ponto baixo e um aumento. Finalizei aqui a carreira número 3 com 18 pontos baixos. Agora eu vou fazer a carreira número 4 com 2 pontos baixos e um aumento também por 6 vezes. 1, 2 e um aumento. E repito esse padrão até o final da carreira. E o último, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei aqui a carreira número 4 com 24 pontos baixos. Agora eu vou fazer as carreiras 5, 6, 7, 8 e 9, também com 24 pontos baixos, ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui e já volto para a gente fazer a última carreira dessa peça. Finalizei aqui a carreira número 9, 24 pontos baixos. E agora a gente vai fazer a carreira número 10 com 24 pontos baixíssimos. E eu vou pegar aqui, ó, só no BLO. Então, vou fazer 24 pontos baixíssimos só aqui atrás, ó. Vamos fazer isso por toda a volta da touquinha do cabelo dela.
finalizando aqui a touquinha com os 24 pontos baixíssimos. Já posso puxar o fio e cortar. Para finalizar, vou colocar aqui a minha linha na agulha de tapeceiro e vou fazer aquela finalização que a gente sempre faz. Vou pular, aqui tem o meu ponto final, né? Vou pular o primeiro ponto aqui. Ó, o primeiro ponto já é esse aqui, né? Bem encostadinho nele. Vou pular esse, vou vir aqui no segundo, de fora para dentro. Vou puxar o fio. Vou lá no meio do ponto final que eu fiz. Do meio para dentro também. E formo o ponto falso, tá? Venho aqui por dentro. Pego um ponto aqui dentro, dou um nó. E escondo aqui a linha por alguns pontos. Eu já posso cortar. Na hora de colocar essa touquinha na cabeça da boneca, eu vou só puxar aqui um pouquinho, porque às vezes o ponto baixíssimo, ele fica bem apertado para colocar na cabeça dela. Vou pôr um pinguinho de cola. Vou pegar aqui a cabeça da minha boneca. Vou pôr um pouquinho de cola aqui dentro da touquinha. E aqui eu tô usando cola para tecido, tá? Ponho aqui um pouco aqui perto mais pra borda aqui, ó. Não põe muito rente em cima aqui não, porque pode vazar. E essa parte que eu finalizei aqui, onde a gente fez o ponto falso, a gente deixa pra trás, tá? Você vê aí, aqui, ó. Aonde você consegue saber onde que é atrás pelos pontos que você deixou do FLO aqui, ó. Tanto por aqui também deixa, mas eu não sei onde você deixou. Às vezes, quando você arrematou, você deixou esse fio para o outro lado. O meu, eu deixei aqui para trás, né? Mas você pode ter deixado para o lado, então não necessariamente é no mesmo lugar. Agora aqui, ó, quando você deixou esses pontinhos que trabalhou no BLO, ficaram esses pontinhos aqui. Então, você consegue ver um degrauzinho. Aqui é a parte de trás do corpo. Então, eu venho aqui aonde eu fiz também o arremate final e deixo aqui para trás, ó. E a gente vai colocar bem aqui atrás, ó. E agora, o que eu falei, que às vezes o ponto baixíssimo, ele deixa a touquinha mais apertada, mas a gente vai empurrando. O importante é que aqui atrás fique bem encostado, tá? Aqui a gente vai puxar para frente, eu vou vir aqui com a ponta da tesoura, ó. Sabe o que pode ser bom aqui para usar? Esses palitos que a gente usa para fazer enchimento, ó. Olha aqui, ó. Tá? Alguma coisa que você tem aí que dê pra puxar. Perfeito, ó. A gente colocou a touquinha nela. E ela ficou com a... Ó, pra vocês terem uma ideia, como tem que ficar aqui, ó. Vou contar aqui com vocês os pontos da cabeça dela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e metadezinha aqui do 8, ó. Então é aqui que tem que ficar o cabelo dela. Para dar continuidade aqui no cabelo da nossa fadinha, eu vou fazer agora um implante aqui no cabelo dela, fio a fio, tá? Pra gente poder fazer o rabo de cavalo. Então assim, se você gosta já só com a touquinha, você pode deixar com a touquinha,
pode fazer enfeite, pode colocar um lacinho, pode colocar flores, tá? No nosso caso aqui, a gente vai fazer um rabo de cavalo e vai colocar um lacinho no rabo de cavalo dela. Eu já deixei aqui separadinho 24 pedaços de linha de 30 centímetros. Então, eu peguei a linha, 30 centímetros, eu dividi no meio e já deixei todo mundo aqui separado para eu fazer agora esse implante do cabelo dela. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, ó, só na alcinha de trás e a agulha vem do corpo para a cabeça, do corpo para a cabeça, e aqui só na alcinha de trás. Então, eu tenho 3 alcinhas aqui, né? Eu tenho do ponto baixíssimo, que eu fiz por último, e tenho do FLO aqui, né? Que eu fiz o BLO, sobrou o FLO, sobrou a alcinha da frente do ponto. Então, eu vou vir aqui com a agulha de baixo para cima, só nessa alcinha do FLO. E vou pegar um fio desses, que eu já dobrei aqui na metade, e vou puxar. A hora que eu puxo a alcinha aqui, olha, eu vou colocar esses 2 pedaços aqui que ficaram pro lado de lá, por dentro da alcinha. E puxo, ó. Vai ficar assim. E vou fazendo isso em toda a volta. Então, de baixo do corpo para cima aqui na cabeça, enfio minha agulha. Com a linha dobrada ao meio, eu puxo ela pela argola aqui com uma agulha. Abro aqui a minha laçada e puxo os 2 fios por ela. E eu vou fazendo isso até eu completar toda a cabeça, os 24 pedaços. Eu vou fazendo aqui e já volto com vocês para a gente finalizar. Finalizei aqui de colocar o cabelo dela, né? Todos os fios. E ó, não tem problema se ficarem poucos fios não, por isso que a gente já fez a touquinha por baixo, ó. É só realmente para dar um charme aqui do rabo de cavalo dela, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer todo esse cabelo aqui para trás. Olha. E aqui bem no alto do cabelo dela, a gente vai prender com um elástico desses aqui, ó, de cabelo de criança mesmo, né? A gente vai prender aqui com elástico, bem no topinho da cabeça dela. Aqui, ó. Acerta o cabelo, né? Se você vê que tem algum cabelo folgado aqui, você puxa. Ó, tem um folgado aqui, ó. Pronto. E fiz aqui um rabo de cavalo, tá? Olha. E agora, o que a gente vai fazer? Eu vou aproveitar aqui, já vou bordar os olhos com vocês. Vou pegar aqui uma linha fina para bordar o olho. Vou cortar um pedaço. Vou colocar aqui na minha agulha de tapeceiro. Para me ajudar, o que eu vou fazer? Vou pegar um alfinete e vou vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa aqui é a fileira, a carreira aqui na quinta, onde eu vou fazer os olhos. E aí você conta se tá igual para um lado e para o outro. Olha, eu coloquei aqui, tô achando que tá na metade, né? Então, ó, tem 1, 2, 3, 4 para esse lado. 1, 2, 3, 4 para esse lado. Então, tá na metade. Aqui é a metade. Eu vou vir aqui com essa agulha, eu vou colocar aqui pelo cabelo, ó. E vou sair aqui bem pertinho do cabelo dela, faltando um ponto para chegar no cabelo dela. Eu tô saindo com a agulha aqui, ó. Cheguei aqui.
E vou vir com essa daqui, vou pular um, pular mais um e vou colocar a agulha aqui, ó. Eu pulei mais uma aqui, deu 2 pontos. Aqui também, eu vou deixar 2 pontos também. Sair lá pro outro lado. Na hora de puxar, não puxa tudo não, porque a gente não quer esse olho reto, a gente quer que o olho fique uma voltinha assim, ó. Tá? Então, puxa um pouquinho devagar e deixa um pouquinho aqui, ó. Assim. Tá? O que eu vou fazer agora? Se eu fiz 2 daquele lado, eu tenho que fazer 2 desse lado aqui. Então, 1, 2. Quando eu fizer, colocar a agulha no 2, eu vou vir aqui, ó, no meio, tem esse ponto e esse ponto dessa carreira, né? Então, eu vou colocar a agulha aqui no 2 e vou vir aqui no meio do que seria esse olho na carreira de baixo. Olha. E vou puxar, enfim, colocar a agulha aqui pelo olho, para puxar bem devagarzinho isso daqui, ó. Tá? Coloco a agulha no mesmo ponto. E saio lá do outro lado agora, no meio, lá do outro lado agora, no outro olho. Puxa devagar, para ele ficar preso, tá? Faço a mesma coisa, põe por dentro do olho. E o importante é você entrar no mesmo ponto que você saiu, para ficar o mais imperceptível possível essa dobrinha que você fez. E sai lá onde você colocou a agulha para poder dar o nozinho. Não quer sair no mesmo lugar, mas vai sair. Vou tirar esse alfinete daqui. E de novo puxar devagarzinho, ó. E prontinho. Tá feito o olhinho dela, tá? Eu quero com esse olhinho fechado. Venho aqui, dou um nó. Mais um nó. E já posso esconder, opa, saiu aqui. Já posso esconder esse fio lá pra dentro da cabeça dela. Coloco no mesmo ponto e saio em qualquer outro lugar aqui. Tá? Vou pôr nessa aqui também. Levar pra lá pra poder cortar. Pronto. Eu posso cortar esse fio pretinho. E já tá feito o olhinho dela. Outra coisa que a gente vai fazer agora é um lacinho para colocar aqui no rabo de cavalo dela. Então, vamos fazer um lacinho. Eu vou pegar a mesma cor da roupa, mas você pode pegar a cor que você quiser, né? No caso aqui, eu tô pegando a mesma cor que eu fiz da roupa dela. E é um lacinho bem simplesinho de fazer esse. A gente vai pegar... Vou pegar a agulha 2,5. Vou deixar um pedaço aqui, ó, para depois amarrar. E vou fazer um anel mágico. Dentro desse anel mágico, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou fazer 2 correntes. Depois eu vou fazer 2 pontos altos. Então, um ponto alto. 2 pontos altos. Mais 2 correntes. E fecho com ponto baixíssimo. Você já tem um lado do laço. Agora eu vou fazer o outro lado do laço. 2 correntes.
2 pontos altos, 1, 2, mais 2 correntes e finalizo com ponto baixíssimo. Já vou cortar, também deixar um pedaço maiorzinho aqui. Vou puxar esse fio e vou fechar esse anel mágico. Fecha bem o anel mágico, puxa bem o ponto que você fez por último aqui. E agora, esse ponto aqui que eu fiz por último, eu vou dar voltas aqui bem no meio desse laço, tá? Então, eu vou dar uma volta e puxar. 2 voltas e puxar bem. Na terceira volta, lá atrás, eu vou pegar aquele fio do anel mágico e vou dar um nó bem apertado. Quanto mais apertado você der, mais bonito fica o laço, tá? Olha aqui. Porque quanto mais apertado você faz, mais bonitinho vai ficar esse laço, tá? Então, o laço já tá pronto. A gente vai vir aqui no nosso rabo de cavalo e vai prender esse laço aqui. Vou dar mais uma volta aqui pela frente, de cada lado. E agora eu vou vir aqui e vou dar 2 nós bem apertadinhos também. Pronto. Tá feito o rabinho de cavalo dela e o lacinho. Venho aqui com a agulha aqui atrás e escondo essa linha dentro do cabelo para poder cortar. Na verdade, eu vou esconder aqui dentro da cabeça, né? Ó. Vem num ponto qualquer, sai num ponto qualquer. Esse aqui eu já posso cortar. Faço a mesma coisa com o outro lado. E pronto, tá feito o rabo de cavalo com o lacinho. Então, você vem com a tesoura aqui, ó, vê bem se não tem nada enroscado, porque às vezes, o que acontece? A linha, ela se enrosca, às vezes a gente corta e ela fica depois sobrando. Ó, acerta bem aqui, vê qual que é a mais curta que você tem e corta pela mais curta. Aí fica certinho o rabo de cavalo dela. E assim a gente termina o cabelo dela. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai prender os braços dela aqui no corpo e depois também vai fazer o detalhe da gola dela. O que que a gente vai fazer aqui? Lembra que a gente deixou o fio para dentro? Então, olha, aqui na direção do cabelo dela, eu vou posicionar o braço. Ó, o finzinho, o anel mágico invertido, ó, bem, tá vendo? Onde acaba o cabelo, olha aqui, onde acaba o cabelo, eu venho
uma fileira para baixo daquele meus pontos da frente aqui, ó. Então, uma fileira para baixo. Vou pegar uns alfinetes e vou prender o braço aqui, ó. Vou pegar até esse alfinete que é maior aqui. Vou prender. Cuidado para o alfinete não sair do outro lado e você não machucar sua mão, tá? Ó. Repara que ficou essa carreira junto com o anel mágico, essa carreira aqui junto com esse, essa junto com esse, essa junto com esse, tá vendo? Tá uma sequência das carreiras, ó. É o posicionamento do braço. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Aonde acaba o cabelo, o fio virado para dentro. E vou prender com alfinete. Põe o alfinete mais aqui para o meio do braço, tá? Para não atrapalhar a hora que você for prender lá agora. Olha, vai ficar assim. Bem aqui no finzinho. Isso aqui parece que ficou um pouquinho para baixo, né? Vamos arrumar ela mais para cima aqui. Isso. Você sempre tem que fazer prestar atenção, tá? Se tá igualzinho, para não ficar diferente, né? Um braço do outro. Ó. Agora tá igualzinho. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar aquela agulha, que a gente chama agulha de boneca, porque eu vou passar o fio de um lado para o outro. Então é importante que seja uma agulha grande, senão você não consegue passar para o outro lado. Vou pegar o fio aqui do primeiro braço, o fio do segundo braço tá aqui. Vou pegar o do primeiro braço, vou colocar aqui na minha agulha. E vou colocar ele aqui bem na direção do cabelo, ó. Só que na fileira de baixo. E vou sair lá na fileira de baixo do outro lado. A hora que eu sair aqui, sair até um pouco de isopor aqui junto, ó. A hora que eu sair aqui, eu vou já colocar por dentro do braço, aqui bem no meio dele, ó. E já vou sair do outro lado do braço. Então, eu fui toda com esse fio e saí no meio de lá. O que que eu vou fazer agora? É o mesmo fio ainda, tá? Que ele saiu, escapou aqui, ó. O que que eu vou fazer agora? Eu saí aqui no meio do braço. Eu vou um ponto só, pro lado. E vou entrar no mesmo fio. Dá pra ver aqui? Deixa eu ver. Deixa eu tirar esse fio que tá atrapalhando. Então, eu entrei um ponto. Ó, ele saiu aqui, eu entrei aqui do lado. Tô com a agulha ali, ó. Saí no mesmo ponto. E vou do outro lado também sair no mesmo ponto. E puxo. Vou fazer a mesma coisa com esse lado daqui. Ainda não cortei aquele fio lá não, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Ele tá bem lá no meio, olha. Vamos ver se dá pra ver aqui. Vou com ele na carreira, que eu quero prender. E saio com ele já dentro do braço. Aqui. Dentro do braço. Puxei. Venho um ponto, ele saiu muito embaixo. Eu quero ele mais para cima, eu quero ele mais perto do anel mágico aqui, ó. Aí é só arrumar aqui, tá? Onde você quer que saia. Se ele saiu torto, você arruma onde você quer que ele saia. Aqui mais perto do anel mágico. Saiu aqui do lado, venho no ponto do lado, coloco a agulha. E agora vai ficar um pouquinho mais difícil de ver onde saiu.
porque já tá mais preso, mas dá pra ver ali ainda, ó. Saio lá e saio do outro lado. E prendo. Vou até tirar o alfinete para vocês verem que tá preso. A única coisa é que, ó, eu posso fazer assim com o bracinho dela, tá? Ó. Ele não sai mais, mas eu posso fazer, chama-se braço articulado também. Pego esses 2 fios agora, que eu fiz, puxa bem, e eu vou pegar esses 2 fios, vou passar aqui por dentro de um ponto qualquer e vou sair aqui nas costas dela, dos 2 lados. Esse lado e esse lado. Se você tiver criança em casa, você pode fazer isso umas 2 vezes, tá? De passar para um lado, passar para o outro, só para garantir que não vai ter problema. Aqui, ó, eu puxo bem um lado, puxo bem o outro e posso dar um nó. Posso dar um nó 2 vezes. Arrumo o bracinho dela aí. Esse fio você não corta, que é o que a gente vai prender na saia, né? E agora eu vou pegar até a agulha menor aqui. Já vou passar esse fio para dentro do corpo e esconder, né? Passo um para lá. Passo o outro. Pronto, já posso cortar. No fio do braço, né? Então, a gente já prendeu os bracinhos dela e esse bracinho tá articulado, ó. Ela pode balançar o bracinho, tá? Para dar um acabamento aqui no pescoço, eu vou fazer uma golinha. Como que eu vou fazer essa golinha? Eu peguei aqui a agulha 2,5, peguei o fio da cor que eu tô fazendo a roupa dela e vou fazer aqui 12 correntes. Deixo um pedacinho grande aqui e vou fazer aqui 12 correntes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Volto fazendo ponto baixíssimo no primeiro nó, no segundo, ponto baixíssimo e uma correntinha. E vou fazendo esse ponto baixíssimo e a correntinha até o final. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo, uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. E no último, também um ponto baixíssimo, uma correntinha. Pode deixar um pedacinho grande para cortar e puxar o fio. Você vai pegar esse lado aqui, ó, o da frente. O que que é o lado da frente? É onde você vê as alcinhas aqui, ó. Pelo outro lado, você não vê as alcinhas com facilidade, tá vendo? Esse lado aqui é o lado que você trabalhou, que tem as alcinhas e tem os pontos baixíssimos com a corrente. Vai vir aqui no pescoço dela. E vai prender lá atrás. Ó, ele acabou aqui, em cima, né? Você vem aqui na parte de cima do colar dela aqui, ó, e puxa. Pode vir
pegar o outro pedaço que você tinha deixado. Esse outro pedaço aqui, ó. Você vem com ele até a borda aqui, do mesmo lado. Ó. E pode dar um nó. Pode apertar também, tá? Dá um nozinho. Pode esconder lá pra dentro do corpo, passar no outro. Sai em outro lugar. E corta. Aqui também. Passa para um outro lugar. E corta. Tá? Lembra que se você tem criança ou se você vai dar de presente para alguma criança e quiser passar mais vezes a linha aqui nos braços, você pode passar também. Se você quiser os braços mais fechados, ó, eu não quero tão aberto, quero mais fechado. Você pode passar a linha aqui um pouco mais para baixo também, tá? Então são várias opções que você pode fazer. Eu gosto dele mais abertinho, porque a saia vai ser bem aberta, né? Então eu tô aproveitando o desenho da saia aberta com os bracinhos mais abertos. Mas se você quer mais fechado, é só fazer aquela voltinha que a gente fez para prender aqui, faz mais uma aqui para baixo, ó. Ela fica mais fechadinha. Com isso a gente finalizou o corpo da nossa fadinha. E agora a gente vai pregar ela na saia, vai pregar o corpo na saia, pregar as asas dela e fazer também uma alça aqui na parte da cabeça para pendurar. E aí você pode pendurar onde você quiser. Então chegou o momento da gente finalizar a nossa fadinha Elara, né? Eu ainda não tirei a saia, ó, do isopor. Lembra que eu falei para vocês que quando tava frio aqui, ela demorava para secar? Então, fiquei 2 dias esperando ela secar, tá? Porque tá frio aqui e demorou bastante para secar, mas agora ela tá pronta. E antes de eu tirar os alfinetes, eu já vou pregar o corpo na saia, tá? Aí facilita, até como um apoio, né? Ter um apoio aqui para ir pregando. Se você achar mais fácil tirar já a saia e ir pregando sem o apoio, também não tem problema nenhum, tá? Para mim aqui eu acho um pouco mais confortável pregar aqui já no isopor ainda, então eu vou fazer assim, tá bom? Então o que que a gente vai fazer? Vou colocar aqui o resto da minha linha numa agulha, que é aquela linha que eu deixei no corpo dela, né? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou passar um pouquinho, como eu tenho esse isopor aqui embaixo, eu resolvi passar um pouquinho de cola, bem aqui no meio, ó, só para não ficar dançando. Mas não precisa ser muita coisa não, tá? Isso aqui é uma cola de tecido mesmo. E eu passei um pouquinho aqui, só para eu ajeitar, enquanto eu ajeito ela aqui para pregar. Aqui, ó, vamos lá, aqui é o fim, é a parte de trás do corpo, né? E se você olhar aqui no crochê, ó, aqui é a parte de trás, que é onde junta. Cadê minha agulha? Eu gosto sempre de mostrar com a agulha. Aqui, ó, onde junta, tem esse degrauzinho aqui, ó, que é a junção do fim com o começo, tem sempre esse degrauzinho aqui, né? Então, aqui é a parte de trás. Então, você ajusta a parte de trás com a parte de trás e eu vou colocar ela aqui pra gente costurar. Para auxiliar aqui, o que que eu vou fazer? Vou alfinetar. Então, por isso que eu acho que é bom deixar na bola, porque a hora que eu alfinetar aqui, olha, se eu tiver só com a mão, ali embaixo, pode ser que pique um pouco a sua mão. E aí, já com a bola, olha, facilita, né? E ela não sai do lugar. Vou colocar 2 aqui, 2 atrás. Pra ela ficar presa enquanto eu costuro, né?
Pronto. Ela tá presa e agora a gente vai costurar. Como que a gente vai fazer essa costura? Deixa eu ver se dá pra ver bem aqui o que a gente vai fazer. Bom, aqui na roupa dela eu tenho 2 alças, né? E aqui na minha saia eu também tenho 2 alças. Lembra que as 2 alças ficaram para fora? Então, só que agora o que eu quero fazer? Eu quero, para fazer um detalhe, deixar um detalhe na verdade, eu vou pegar as 2 alças, das 2 alças dela, mas eu vou pegar só uma alça lá atrás. Eu quero que fique uma alça, eu quero que fique um detalhe lá atrás. Olha. Aí, novamente, eu vou pegar as 2 alças dela com uma alça da saia. E venho fazendo assim, ó. Não tem muito segredo, tá? As 2 alças, deixa eu só ver aqui se tá aparecendo bem, tá assim. As 2 alças dela, aqui, com uma alça da saia. A alça de dentro da saia, tá? Que eu quero que a de fora fique aparecendo depois. Ó. E assim você vai fazendo por toda a volta. As 2 alças da camisa dela, com a alça da saia. Ó, só a alça de dentro da saia. Mais uma vez, deixa eu ver se dá bem para ver. As 2 alças da camisa dela. Olha, um pedacinho de isopor vem aqui para atrapalhar a visão de vocês. Mas já tirei. As 2 alças da saia da camisa dela, com a alça de trás da saia. Ó. E aí vai ficar essa alcinha de fora aqui, ó, para dar uma enfeitada, tá? Eu vou costurando aqui e você vai fazendo também, pra gente chegar no fim, arremata. Chegou aqui no fim, eu pego um pontinho, arremato e pode esconder essa linha lá para dentro. Já posso tirar os alfinetes, porque ela já tá pregada. Aconteceu um negócio muito chato aqui, eu quero, como eu acho que nada é por acaso, eu quero aproveitar e mostrar para vocês o que aconteceu, para que não aconteça com vocês. Quando eu coloquei esses alfinetes, eles são coloridos, né? E às vezes esses alfinetes coloridos acontece de manchar a peça. Vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui atrás, ó. Olha só, o verde, a hora que foi molhado, ele saiu tinta e manchou a minha peça. Eu vou tentar limpar, mas eu acho que não vai sair, porque é mancha que saiu da tinta mesmo do alfinete. Então, eu acho que a gente tem que explicar mesmo essas coisas, porque às vezes pode acontecer, de alfinetes coloridos acontecer isso, tá? Então, se você puder comprar alfinete claro, branco, nunca vai acontecer com alfinete branco. Quando eu vou pregar as asas, eu sempre coloco alfinetes brancos, olha. Porque é no branco, né? Só que eu não tenho alfinete branco suficiente.
que eu não tenho alfinete branco suficiente, então acabou que eu coloquei esses coloridos, ó, e manchou a minha peça. Eu vou ver se eu consigo limpar, e se eu conseguir eu aviso aqui para vocês, mas eu acho que não vai sair. Olha, eu tentei limpar só com água mesmo, sem esfregar demais, né, porque senão vai estragar a peça aqui. Saiu um pouquinho, mas não saiu muito não. Se alguém tiver uma dica de como fazer para sair fácil, pode passar para mim. Mas vamos continuar aqui a nossa peça, né? Porque essas coisas acontecem, né? Mas foi bom, porque eu acho que tinha que ter sido dado esse aviso para vocês. O que já tinha acontecido também comigo às vezes é sair a casquinha do alfinete quando eu passo cola. Como aqui eu não estava passando cola, eu não estava preocupada com isso. Às vezes essa casquinha aqui também ela descola quando você passa cola e gruda. A hora que você desgruda a casquinha fica no crochê. Também tem que tomar cuidado com isso. Bom, é uma pena que aconteceu aqui, mas nem por isso a gente vai acabar a nossa aula, né? Só a gente fica mais esperto no sentido das cores dos alfinetes. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou pregar as asas dela. Eu tenho aqui as minhas asas. Lembra que eu dei uma endurecida? Olha, ficou bem legal. Não tá muito dura, mas também não tá um crochê bambo, né? Tá legal, ó. Lembra que essa parte aonde tem as curvinhas é uma parte para baixo e o biquinho é para fora. Então essa daqui é a asa esquerda dela. As voltinhas para baixo e o biquinho para fora. Essa aqui é a asa esquerda. Vou posicionar aqui para ver como que vai ficar. Mais uma vez, a parte de curvinhas para baixo e o biquinho para fora. Então essa daqui é a asa direita. E a gente posiciona para ver como que ficou. Antes de colar ou costurar, você posiciona as asas, olha aí, e vê como que vai ficar. Tá bom? No meu caso aqui, eu vou colar e também vou passar um pouquinho vou dar só na volta aqui embaixo, só aqui, ó, eu vou dar uma costurada, porque a gente nunca sabe, essa peça aqui não é para criança, mas só que a gente nunca sabe quem que vai mexer, né? Então eu gosto de prevenir e sempre fazer uma costura para não ter perigo né, de sair, porque a cola, se a gente ela não vai descolar, né? Se você usar uma cola apropriada, uma cola de tecido apropriada, ela não vai descolar. Mas se a criança às vezes puxa, se estiver na mão de alguma criança, a criança puxa alguma coisa, então é melhor prevenir do que remediar, como dizem, né? Então a asinha já tá certa ali, então eu vou tirar aqui. Eu vou passar cola na asa. E vou colocar aqui novamente. Olha, essa segunda curvinha aqui, ó, fica entre o braço dela e o corpo, tá? Vou prender aqui com o meu alfinete. Vou tirar outra. Passar cola aqui.
Verificar se tá igual. Prender também. Aí você vira de frente e certifica que tá igual, olha. Tá bom? Quem for costurar, você pega e enfia a linha em algum lugar aqui pelo corpo, ó. Só. Em algum ponto aqui, aqui e sai lá na asa. Ó. O ideal seria fazer isso aqui sem esses alfinetes para não atrapalhar, né? Eu só tô querendo mostrar para vocês. E aí você vai pegando alguns pontos da sua asa. Deixa eu só tirar esse alfinete aqui, senão vai ficar muito ruim para vocês verem. Aí você pega um pontinho da sua asa. Entra na sequência. Você pode já ir costurando as duas, ó. Passa para lá e para cá, ó. Ó. Porque afinal de contas você já passou a cola. Então você só tá dando uns pontinhos de segurança, tá? Não tô costurando a asa toda, é uns pontinhos que eu tô dando aqui de segurança. Então, ó, aí eu passei aqui, aí eu entro com a agulha um pouquinho mais para frente. Venho aqui num pontinho, outro pontinho da asa. Ó. E vai fazendo isso, vai passando um pontinho aqui. E passa para lá. Às vezes, como a gente passou a cola na asa, às vezes ela fica um pouquinho mais durinha, né? Mas não desiste não, ó. Vai prendendo bem. Sempre que você for para lá, e você sobe um pontinho. Vai um pontinho mais para cima. Que é a hora que a gente passou cola aqui para endurecer, ela fecha um pouquinho a trama do crochê, né? Mas vai fazendo devagarzinho, ó. Tá? Sobe mais um pouquinho aqui na outra. E vai lá de novo. E vai fazendo assim. Vai fazendo esse vai e vem de uma asa para outra. Só para garantir que você não vai ter nenhuma surpresa de, né, da asa descolar alguma coisa assim. Olha. E aí vai fazendo isso até você fechar a asinha toda. Quando você fechou a asinha toda, pra mim aqui tá bom já. Aí eu venho aqui, vou passar só mais um. Pra ficar. O braço dela cismou que quer vir dentro da costura da asa, mas não é pra vir. Pronto. Olha. Pronto. E aí você fecha. Pode dar um nozinho. E esconder a linha lá pra dentro. E pode cortar.
Vou voltar a colocar o alfinete aqui só para esperar acabar de secar. E essa linha aqui que você saiu com ela, começou aqui no corpo, vou colocar ela de volta na agulha e vou passar ela mais lá para dentro e cortar também. Não vai sair não, viu, gente? Ó, passar num ponto qualquer aqui. E já cortar também, tá bom? Com isso a gente já ficou com as asas presas, passei a cola, costurei uma na outra, só para garantir. De decoração, ela já tá ótima do jeito que tá. Eu gosto muito de colocar alguma coisa a mais, e eu quero aqui colocar essas pérolazinhas aqui na saia dela, olha. Desse jeito. Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou passar um pouquinho de cola, e agora eu não tô usando cola de tecido, agora eu vou usar cola de lantejoula mesmo. Vou passar aqui bem no cinto dela, aqui, ó. Vou passar um pouquinho dessa cola de lantejoula, porque esses adesivos, gente, essa cola que vem no adesivo não é suficiente para segurar o adesivo no corpo da boneca, viu? Então é legal você passar essas colas de lantejoula também. Então vou passando aqui, ó, um pouquinho, não precisa ser muito. Passei ali a colinha. E vou vir aqui. Vou começar da frente para trás, porque a minha volta aqui não vai ser suficiente, né? Mas eu não quero que a emenda fique aqui na frente, quero que a emenda fique atrás. Então, vou passar, comecei aqui do meio para trás, ó. Como se fosse o cinto dela, tá? E aqui sobrou um pedacinho, vou medir aqui quanto que dá, acho que dá umas 3. Vou cortar aqui umas 3, que é o suficiente ali para preencher esse pedacinho que ficou faltando. Aqui. Às vezes eu uso aqui uma pinça que me ajuda aqui a posicionar. E pronto. Deu um charme aqui, usei um cintinho nela, ó. Depois conta pra mim se vocês gostam também de colocar essas peças adesivas, como que vocês acham, se acha que fica legal, se tava melhor sem. Eu gosto muito de colocar essas pecinhas. Bom, agora que tá tudo posicionado, tudo no lugar certo, tá faltando só a alça, que nós vamos fazer aqui para pendurar ela, né, onde você quer pendurar. Então, agora que já falta só a alça, agora sim eu vou tirar ela daqui dos alfinetes, porque eu preciso acessar ela por baixo para fazer essa alça, tá? Então, vai tirando os seus alfinetes aí também, junto comigo. Muito bem. Acabei de tirar todos os alfinetes e agora vou tirar a bola de dentro dela. E a saia ficou exatamente assim, olha. Olha que coisa mais encantadora. Chega, fica em pé, ó. Tá vendo? Todas as pétalas bem alinhadas. Olha. Infelizmente, né, teve a manchinha aqui. Mas ficou muito rica. Muito bonita.
E agora a gente vai fazer a alça pra gente poder pendurar ela. Então, como que a gente vai fazer essa alça? Eu peguei aqui a mesma tonalidade da roupa dela, tá? E eu vou deixar para começar minhas correntes, eu vou deixar aqui, olha, mais ou menos uns 20, pode pegar um palmo, assim, o meu palmo são 20 centímetros. Um pouquinho mais de um palmo aqui, você deixa sem fazer corrente. Vem aqui, faz o nó corrediço. E daqui você vai fazer 40 correntes. Eu estou usando a agulha 2.5, mas você pode usar uma agulha diferente também se você quiser. Eu quero uma corrente mais apertadinha, então eu estou usando a agulha 2.5, tá? E aqui eu vou fazer 40 correntes. 2, 3, 4. Trinta e sete, 38, 39, 40. Quando eu for puxar o fio, eu vou puxar o meu fio aqui e eu vou deixar o mesmo tanto de fio que eu deixei no começo, tá? Então, deixa eu só puxar aqui um pouquinho para eu medir mais ou menos quanto que eu vou deixar de fio para cortar. O mesmo fio que eu deixei no começo, eu vou deixar agora, olha, para cortar. Vou cortar aqui. Já enrosco ali. E agora eu vou puxar o fio. Tá? Ficaram 40 correntes e 2 fios compridos, né? Um no começo e um no fim. Eu vou pegar essas 40 correntes, ó. Vou colocar aqui, ó. Coloca lado do avesso com lado do avesso, tá? Ó. Lado da frente com frente, avesso com avesso. E eu vou vir aqui aqui no finzinho e vou dar um nó. Com os 2 fios. Encosta bem esse nó aqui no começo das correntinhas, tá bom? Então eu já tô aqui com o meu laço feito, né, minha alça. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui essas 2 linhas, que eu já dei o nó. E eu vou vir aqui, ó. Deixa eu abrir ela aqui um pouquinho pra gente. Eu vou vir aqui atrás do lacinho que eu coloquei no cabelo dela, ó. E vou prender lá atrás. Prende bem forte, pra não escapar, tá? Ó. Prende bem forte. Dá mais uma volta no cabelo dela, aqui na frente do laço e por trás. Dá uma olhada se não tá aparecendo, né? Aqui não precisa aparecer, não. Tem certeza que tá centralizado, tá? E dá outro laço aqui. Dá outro nó. Pra gente ter certeza que não vai escapar, o que que a gente pode fazer aqui? Eu quero pegar a minha agulha, aqui, ó. Vou colocar uma ponta, a ponta da linha na agulha. Vou vir aqui pro lado da cabeça e vou entrar na minha cabeça e vou sair num ponto mais para baixo, ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, só que aqui eu vou colocar num ponto diferente. Então eu vou entrar aqui, mas eu vou sair lá num ponto diferente da minha cabeça.
desse outro lado aqui, ó. Agora, eu vou entrar no mesmo ponto aqui e vou sair ali, do outro lado. Pode parecer que não, porque entrou no mesmo ponto, mas não puxa demais, porque toda só o fato dela ir entrando pela cabeça, ela cria uma resistência também, tá? Aí eu vou sair aqui no mesmo ponto, ó, e vou dar um nó aqui. Vou dar um nó, e agora eu vou esconder esse nó para dentro da cabeça. Posso sair num lugar diferente agora. E pronto. Já posso cortar. E pronto. Se ficar aqui um pedacinho de linha aparecendo, você põe para dentro. E é isso. A alcinha dela tá pronta pra gente pendurar. E com isso a gente finaliza a nossa aula da nossa pequena fadinha Elara. E espero que vocês tenham amado fazer esse projeto assim como eu amei. Muito obrigada. Deixa aqui nos comentários se você já faz amigurumi e o que mais você gostaria de ver no canal. E lembra, curte esse vídeo, se inscreve e ativa o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas próximas aulas. Até mais!